Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castoro, dono do canal. Vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado vindo do trono de Deus, eu quero avisar que hoje será a primeira matéria de 2023, tá bom? Eu não achei na internet, o resumo, do Cartas na Mesa, mas eu resolvi já iniciar o Cartas na Mesa. O Cartas na Mesa tem vários assuntos a ser tratados, e que pode se estender o ano inteiro, tá? E hoje eu preparei aqui um assunto polêmico, Geralmente são opiniões divididas, as matérias que eu ensino no quadro. E hoje eu vou fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, o cristão deve frequentar o cinema? O que você acha? Você acha que não tem nada a ver? Que o cinema deve ser encarado como entretenimento? Ou você acha que o cristão não deve ir para o cinema? O que você acha? Daqui a pouco eu vou estar inserindo essa matéria dentro do quadro Cartas na Mesa. O papo reto dos seus mínimos detalhes. Tá bom? A palavra de Deus diz, livro de Salmos, capítulo 17. Perdão. Salmos capítulo 51, versículo 11, que diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Palavras ditas pelo salmista Davi. Todo mundo sabe que o Salmo 51, Davi escreveu quando ele se arrependeu daqueles pecados que ele cometeu contra Deus, O Salmo 51, ele retrata exatamente sobre isso. É uma oração de arrependimento e de quebrantamento de espírito que o rei Davi faz para Deus. E só depois dessa oração, porque antigamente, quando Davi foi desmascarado pelo profeta Natã, ele fez uma oração de arrependimento. Mas naquele momento, Deus não aceitou. Porque Deus entendeu que Davi precisava sofrer as consequências do pecado. É aquele famoso ditado popular que diz: todo erro tem a sua consequência. E eu acrescento dizendo um outro ditado: todo pecado que você comete contra Deus, há consequências. E aqui no versículo 11, Davi, ele diz a Deus o seguinte: não me lances fora da tua presença. E ele complementa o versículo dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Naquela época, deixa eu explicar uma coisa aqui. Naquela época, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a igreja. O Espírito Santo só aparecia nas pessoas que tinham intimidades com Deus. E Davi era considerado, como ele foi, um homem segundo o coração de Deus. Ok?
E no momento que ele pecou, com toda certeza, o Espírito Santo foi retirado. Porque o Espírito Santo não habita em templos sujos, né? Em pessoas que estão em pecado. Por isso que Davi fez essa oração, né? Porque o pecado, como diz a palavra de Deus, é a separação entre o pecador e Deus. Viu? Razão essa que o homem, por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, a presença de Deus se retirou na presença do homem. E Davi, arrependido do seu pecado, se sentiu só, né? Sentiu a falta de Deus. E aí ele faz essa oração aqui. E o que eu tenho visto, amados, nos últimos dias, dentro do corpo de Cristo? Eu tenho visto, pessoal, o Espírito Santo estando do lado de fora. Porque o mundanismo, as modas, tem se filtrado tanto nas igrejas, que o Espírito Santo não está encontrando mais espaço para atuar. Eu tenho ministrado aqui frequentemente, e vou dizer mais uma vez essa mensagem: quem está trabalhando nos últimos dias antecedentes à vinda de Cristo é o Espírito Santo, o nosso Consolador, nos guiando de toda a verdade, convencendo o homem do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos guia de toda a verdade. Pois é. Em muitas igrejas, inclusive os da mídia, eu não vou aqui citar nomes de igreja, mas muitas igrejas, até mesmo as pequenas, não tem permitido que o Espírito Santo atue no meio da igreja. Por causa do pecado. Por causa das liturgias exageradas. Muita liturgia dentro da igreja. Muito achismo. Ah, eu acho que o Espírito Santo tem que... Não, irmãos, não temos que achar nada. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. O que tem que prevalecer na igreja, em cada culto que é realizado na casa do Senhor, é a boa, é a perfeita e agradável vontade de Deus. E o nome de Jesus precisa sim ser glorificado. Viu? E eu e você, que dizemos que servir a Deus, que servirmos a Deus, não devemos permitir que o Espírito Santo saia da nossa vida. Amados, é tempo do Espírito Santo voltar a agir com o seu poder, com a tua unção, com o teu óleo, derramando sobre nós. O Pentecoste tem que voltar, irmãos. O
Pentecostes não é para ser derramado só em Atos 2, não, irmãos. Nós somos a continuação. Nós temos que continuar escrevendo o capítulo 29 de Atos. Viu? E como é que a gente vai anunciar o reino de Deus no dia a dia, se nem dentro da igreja nós não permitimos que o Espírito Santo haja sobre nós? Não, irmãos. Nós temos que orar como Davi orou. Senhor, não me lances fora da tua presença. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que servir a presença de Deus, do que servir a Ele, do que adorar a Ele, do que estar no centro da vontade dEle. Não tem coisa melhor, irmãos. Tá para nascer. Não vai existir. Porque Deus está acima de todas as coisas. E se nós não tivermos a presença de Deus, Deus não vai poder fazer nada por nós. Temos que nos humilhar. Temos que quebrantar. Tem que fazer que nem Davi. Quebrantar o seu coração. Quebrantar o meu. Eu tenho que quebrantar o meu coração. Você tem que quebrantar o seu coração todos os dias. Não somente dentro das quatro paredes, mas sim na sua casa. Na minha casa. Em secreto. Sei lá, irmãos. Fecha a porta do teu quarto e ora. Pede a direção de Deus. Pede a orientação do Espírito Santo. E procure não pecar, irmãos. Eu sei que nós somos pecadores, que estamos sujeitos, mas nós sabemos que o pecado nos separa da presença de Deus, como Deus separou de Davi. E amados, isso não pode demorar. Tem que ser rápido. Tem que ser breve. Porque Jesus Cristo está voltando. E Ele não vai levar uma igreja pecaminosa. A igreja pecaminosa vai para o lago de fogo e enxofre. Nós não temos outra alternativa, irmãos. Nós não temos outro caminho para seguir. Ou estamos com Deus, ou estamos com o diabo. Então, amados, deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Se você não tem o Espírito Santo, se você está dentro da casa do Senhor e não tem buscado a presença de Deus, se você está em falha com Deus, pecando, sabendo que você não pode pecar, ou você acha que Davi não sabia dos 10 mandamentos? Claro que ele sabia. Ele sabia sim. Ele sabia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele sabia. Não matarás. Sabia. Foi os pecados que ele cometeu. Mas mesmo assim ele cometeu. Ele desejou a mulher do próximo. E daí que ele era rei? E daí que ele era superior a Urias? Ele não podia. Por mais bonita que seja Betseba, a palavra de Deus diz que o diabo, ele se transfigura de um anjo para enganar o cristão. Então, amados, Davi sabia, mas mesmo assim ele cometeu. Mas ele foi desmascarado e se arrependeu. Mas mesmo Deus aceitando, ele teve que sofrer as consequências do pecado. E é isso, irmãos.
É isso que acontece quando eu e você pecamos contra Deus. Então, amados, se você está em pecado, se você está em falha com Deus, se você tem sentido a ausência de Deus e a ausência do Espírito Santo, peça perdão a Ele. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Esse Ele é Jesus Cristo. E nos purificar de toda injustiça. Só que você precisa pedir perdão, sim, com sinceridade. Você fazendo assim, você terá a presença de Deus. E também terá a presença de Jesus Cristo. E você terá também a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou colocar o nome dessa passagem como deixa o Espírito operar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.